Começar mais um dia, mais uma manhã de live, no Concentra Mais de Ti, nesse sábado de hoje tão especial. Quero começar hoje orando ao Senhor, para agradecer por mais uma oportunidade de estar falando da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigada por mais um dia de hoje. Obrigada pelas suas misericórdias terem se renovado. Obrigada, meu Deus, por mais uma vez, Senhor, nós temos fôlego de vida e mais uma oportunidade de cumprir o teu propósito aqui na terra. Abençoe essa palavra para que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através de mim. Fale a cada coração que o Senhor quer falar. Cuida, Senhor, de cada um. Perdoe nossos pecados. Ó, Pai, repreenda tudo que não provém de Ti. Esteja conosco hoje e para sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. E a palavra de hoje que eu queria falar um pouco é sobre o novo de Deus. E o texto base vai ser em Atos, capítulo 8, versículo 35 ao 40, que diz assim: Então, Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis que aqui há água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito que se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais, e este foi seguindo seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. É muito interessante essa passagem. Aqui está se falando sobre Filipe. Filipe, ele é um dos 7 diáconos que é escolhido no início da igreja. E junto com Estevão, com outros 5. E a história de Filipe começa justamente depois de ele ser nomeado como diácono. Ele é citado novamente quando há uma grande perseguição em Jerusalém e todos saem com exceção dos apóstolos. E nisso ele sai de Jerusalém e ele vai para Samaria. E é o primeiro ponto que eu quero falar dessa mensagem: o destino revelado em meio à dor. Nesse momento que provavelmente Filipe estava sofrendo muito, Estevão tinha acabado de morrer, Estevão devia ser uma grande referência para todos eles. E a perseguição só subindo e aumentando, e a gente pergunta às vezes por que pessoas passam por algumas situações, e talvez isso passou pela mente de Filipe, mas a sua fé não esmoreceu. Ele seguiu, e ele não só seguiu, mas seguiu falando da palavra de Deus. Ele foi parar num local estranho, um local novo. Ele foi parar para Samaria, que era um local onde os judeus não eram bem-vindos, um local onde que já fala bastante nos evangelhos. Os judeus e os samaritanos não se davam, que um tinha picuinha com o outro e rixa entre eles. E ele vai para esse lugar que ele já sabia que ele não seria bem-vindo. A paz, igreja linda. Bom dia, Rosane. E ele vai para esse local que ele sabia que provavelmente ele não ia ser acolhido, que ele era um estrangeiro no meio deles, e que provavelmente eles não iam escutar o que ele tinha a dizer. Mas algo incrível acontece. Ele vai pregar a passagem. Ele vai pregar a palavra. E diz em Atos 8, 5 a 8. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em voz alta, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria nessa cidade. Filipe entende que ali é uma oportunidade para o evangelho. Se ele está passando por tudo isso, não importa. Por onde ele for, se a perseguição está fazendo ele sair dali, se esses momentos difíceis estão fazendo ele ser retirado do seu local de conforto, ser tirado da sua casa, perder talvez emprego, perder tudo que conhecia, nada mais é que uma oportunidade de anunciar o evangelho. Nada mais é do que mais um dia ele tendo a oportunidade de falar de Jesus para novas pessoas e poder mostrar que o sofrimento dessa terra não pode nos abalar, porque nós temos uma melhor notícia de todos.
nós temos a verdadeira alegria, que é em Cristo Jesus. E ele continuou falando sobre as boas novas. As boas novas têm que ser anunciadas em tempos e fora de tempo, em qualquer local. E uma coisa muito interessante, em Provérbios 15:30 fala: o brilho nos olhos alegra o coração, uma boa notícia fortalece teus ossos. Qual é a melhor notícia que nós temos? A melhor boa notícia que nós podemos dar é as boas novas do Evangelho. Há melhor notícia do que isso? Notícia que nós estávamos condenados, mas que Jesus pagou o preço por nós. Um preço muito alto, o sangue dele naquela cruz. Ele pagou por nós. E é muito interessante que os samaritanos, talvez diferente de que todos achavam, dão atenção ao que o Filipe fala. E eles se alegram. E para mim de certa forma, reflete muito nesse texto de Isaías 51:11. Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo, alegria, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aqui os samaritanos estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Estão ficando alegres. Eles estão escutando essa boa notícia, a melhor notícia de todas. E eles estão sendo resgatados. Não mais perdidos, não mais com rixa do povo judeu, por terem se misturados, né? Os samaritanos tinham descendência dos judeus, mas eram parte dos judeus que tinham se misturado com outros povos. Mas através de Cristo, eles eram uma só. Através da graça, nós fomos enxertados. Não só mais a descendência de Israel, mas todos aqueles que creram em Jesus se tornam filhos de Deus. Fazem parte do povo de Deus. E é engraçado que Filipe está obedecendo o que Jesus disse. A gente não sabe se Filipe conheceu ou não pessoalmente Jesus, mas a gente sabe que ele, para ter sido escolhido como diácono, ele era cheio do Espírito Santo, ele era temente ao Senhor, e ele estava disposto a servir. E ele obedece à responsabilidade da grande comissão, como está escrito em Marcos 16:15-18, e diz: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Lá fala que Filipe se movia nos sinais e maravilhas anunciando a palavra, e eles receberam proteção e alegria. Filipe está cumprindo o que Jesus pediu para ele. Quantas vezes a gente passa por situações complicadas e, diferente de Filipe, a gente não tem essa sensibilidade, esse discernimento de espírito de uma oportunidade de pegar o evangelho. Se mudamos de setor no serviço, ou somos obrigados a mudar de lugar por qualquer coisa, saímos de cidade por conta de emprego, ou onde o Senhor nos mandar, e às vezes a gente fica irritado e se isola e não fala do Senhor. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis, circunstâncias difíceis, e a gente se pergunta por que o Senhor não nos tira daquele local. Talvez o Senhor esteja querendo que nós anunciemos o evangelho em lugares que aparentemente não somos bem-vindos, que aparentemente vamos chegar lá já com, assim como Filipe deve ter chegado, não é bem-vindo aqui todo mundo que é judeu. Às vezes em alguns lugares vão estar quase placas: não são bem-vindos os crentes. Mas é uma oportunidade de mostrarmos a luz de Cristo em nós, de mostrarmos que estamos carregando algo muito mais precioso, e que a boa notícia que a gente tem que ser levada a todos. Nós temos que, assim como Filipe, aceitar a responsabilidade da grande comissão. E o segundo tópico que eu quero falar aqui é sobre discernimento de espírito. Eu acho muito interessante que, em meio a todo esse avivamento, Filipe ele tem uma sabedoria muito grande, que talvez muitos de nós às vezes não temos. Está escrito em Atos 8:26-29, que o anjo do Senhor diz a Filipe: levante, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país. Eu, sentando na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem, acompanha. Filipe tinha passado de um grande avivamento. E do nada chega um anjo e fala: vá
vá para o deserto. Ele já tinha se frutificado em um local muito difícil, um local que aparentemente não daria certo, mas com o Senhor, o que é impossível, o que é difícil, nada. E ele faz exatamente o que é mandado. Ele sai do local de frutificação, e ele tinha frutificado, complicado, difícil, e vai para o deserto. Se a gente olha por olhos humanos, isso é muito incoerente, talvez. Se a gente vai para um local difícil, consegue frutificar ali, vamos manter, vamos continuar. Mas Filipe é obediente. Filipe vai para o deserto. E quando ele chega lá no deserto, ele vê um etíope de longe. O Espírito fala com ele, aproxima-se dele, vai até ele. E ele obedece. Às vezes as coisas de Deus são muito loucas. As coisas de Deus são loucuras aos olhos dos homens, não fazem sentido na nossa mente. E obedecer, às vezes, até coisas simples, como aproxime-se de uma pessoa que você não sabe se fala sua língua, que é estrangeiro, você não sabe nem se vai querer conversar com você. Você saiu de um local que estava tendo avivamento, mas obedecer ao Espírito Santo é sempre o que temos que fazer. E além disso, Jesus disse: quem obedece é quem o ama. Em João 14:21 ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vivemos um tempo em que tantos falam que amam o Senhor, mas nós sabemos que para amar o Senhor temos que obedecer. Obedecer Jesus nem sempre é fácil. Pode fazer assim como Filipe, te levar ao deserto, tirar de um local que, quando finalmente você acha que as coisas vão fluir, e te manda para um outro local de deserto e difícil. Eu fico imaginando na cabeça de Filipe que o que ele estava passando, de sair de Jerusalém por perseguição, depois ir para Samaria e depois ir para o deserto. Quando as coisas pareciam que não estavam dando certo de novo, sair de lá e ir para um outro local onde nada tinha por conta de uma pessoa. E eu acho isso incrível. Quanto Deus ama para poder tirar Filipe de um meio de avivamento, mover céus e terra por conta de uma só alma ali. E falar um pouco agora do último tópico, o fruto da obediência. Em Atos capítulo 8, do versículo 30 ao 40, fala que, correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explica? Convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: fui levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então Eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da escritura, anunciou a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem. Ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais. Este foi seguindo seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, seguindo viagem, e evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Através dos relatos históricos, a gente sabe que através do testemunho do etíope, que Filipe conseguiu ganhar para Jesus ali, toda a Etiópia queria em Jesus. Foi através dele que o evangelho chegou aos etíopes. Filipe alcançou muito mais para Jesus, saindo de Samaria, saindo de um grande avivamento que ele estava ali, saindo da sua zona de conforto, da sua nova zona de conforto, que já tinha saído antes por conta da perseguição, e indo para Samaria. Dessa vez estava tudo bem. O anjo fala com ele para ele ir para o deserto, e ele vai e obedece. E mais uma vez o Senhor vai e leva ele até uma pessoa que ele consegue ganhar para Jesus. Através dela todo o país é salvo. Ele vive uma experiência sobrenatural. O etíope nunca mais o vê, ele é arrebatado dali
E ele aparece em outra cidade. E ele vai seguindo por onde ele vai passando, falando de Jesus. Mais tarde, no livro de Atos, nós sabemos que Filipe formou família, que suas 4 filhas são tementes ao Senhor, e que ele permanece firme no Evangelho. Ele foi abençoado por obedecer e continuou firme nos propósitos do Senhor, seguindo firme, anunciando o Evangelho, sendo exemplo. E que a gente possa ser como Filipe. A gente tem que entender que às vezes Deus permite algumas perseguições para poder tirar a gente da nossa zona de conforto, que a gente precisa sair. Nós precisamos anunciar o Evangelho. E que mesmo às vezes, quando as coisas parecem estar um pouco melhorando, nós somos levados ao deserto. Mas que tudo tem um propósito. O foco está em obedecer ao Senhor Jesus. A gente sabe que obedecendo a Ele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E obedecendo a Ele, Filipe teve experiências sobrenaturais. Filipe formou uma família abençoada. Teve filhas tementes no Senhor. E que para a gente ver o novo de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa é, assim como o etíope, se converter a Jesus. E como está escrito na palavra em Romanos 10:9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, para finalizar essa live, eu gostaria de fazer 2 orações. Primeiro, eu vou fazer uma oração se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E a segunda oração, para a gente finalizar essa live, temos um dia excelentemente abençoado. Vamos orar agora. Se você quer aceitar Jesus, repita essa oração comigo. Pai, essas pessoas que estão orando agora, Senhor, que estão te confessando como Senhor e Salvador pela primeira vez, ou retornando ao seu caminho, Pai. Elas creem que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Estão aceitando o Senhor como Senhor na vida delas. Elas confessam o Senhor como Senhor da vida delas. Escreve o nome dela no livro da vida. Apaga qualquer dívida, Senhor. Se alguma coisa, Senhor, nós fizeram algum pacto que não deveria, Pai, agora, pelo seu sangue, isso é lavado. Perdoa os pecados, Pai. Cuida, Senhor. Repreenda tudo que não provém de Ti. Elas têm uma nova vida a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. E agora, para finalizar essa live de hoje, vou estar orando agradecendo. Pai, muito obrigada por essa live. Muito obrigada por essa palavra. Que nós possamos, para aprender com o Filipe, com o exemplo dele, te obedecer, não deixar as perseguições, Senhor, baixarem nossa cabeça, tirar nosso ânimo de anunciar as boas novas. Que nós possamos sair da nossa zona de conforto para viver o novo do Senhor para a nossa vida. O novo do Senhor, Pai, é algo maravilhoso. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo que às vezes a gente passemos por lutas, porque não faz sentido, que a gente escolha sempre obedecer a Ti, Pai. Nos dê um resto de dia abençoado. Cuida de cada um que está ouvindo essa palavra agora ao vivo ou por gravação. Que seja uma bênção, Senhor. Que, Senhor, cada passo nosso seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.